Olá, shalom a todos, como é que vocês estão? Aqui é o pastor Fernando Gonçalves, onde vamos dar continuidade, né, a esse bate-papo que a gente tem transformado, podemos dizer, num seminário aqui online, para você ver, ler, compartilhar, deixar a sua opinião, né. Tivemos o primeiro, no final do primeiro deu um probleminha no som, mas estamos vendo aí para regravar, mas já estamos gravando o segundo, para que você continue se alimentando. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus grande, o Deus todo-poderoso, o Criador do céu e da terra e de tudo quanto nela há. Que no nome de Jesus de Nazaré, Pai bendito, venha o seu poder, que o Senhor venha nos dar sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, eloquência, intrepidez, ousadia, nós oramos assim, em nome de Jesus, porque somente seu nome será glorificado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos toda uma introdução no primeiro capítulo, onde nós abordamos sobre a questão da ferida, né? A ferida e a palavra, nós falamos muito sobre a questão do Tecnon e do Ruius, sobre a identidade perdida, né. Falamos sobre Tecnon, ser um filho em amadurecimento, e Ruius, ser um filho maduro, tá. E desenvolvemos, falamos um pouquinho sobre a guerra interna, demos exemplo de Davi, de Jesus no Getsemane, etcétera e tal. Falamos sobre a cura, começar com a entrega. Falamos sobre a metanoia, né, a mudança começar no coração, etcétera e tal. E hoje nós vamos começar esse segundo capítulo, né, capítulo 2, o menino que não cresceu, Tecnon e a identidade perdida. E você vai entender muito bem aonde nós queremos chegar dentro desse contexto, dentro dessa conversa, porque muitos de nós crescemos por fora. Até crescemos e amadurecemos por dentro, mas algumas questões ainda ficam gravadas no fundo de nossas emoções, porque, como eu falei na última aula, nós temos dificuldade de lidar com nossas emoções, tá? Então, por isso que na introdução está dizendo o quê, né? Um corpo adulto com uma alma infantil, tá? Por que uma alma infantil? O que eu quero dizer com isso? Vamos ler e vamos meditar juntos. Eu começo dizendo o quê? Que quantos homens hoje caminham com barba feita, filhos nascidos, ministérios, irmãos, iniciados, mas uma alma que ainda chora como menino. É aquele ser interior, tá? Isso aqui nem é palavra de efeito, mas como nós homens temos uma grande dificuldade de lidarmos com nossos sentimentos, lidarmos com coisas terríveis que nós passamos, porque, irmão, na nossa infância, querendo você ou não, teve muito homem que passou por abuso sexual. E nem todo homem que passou por abuso sexual partiu para a homossexualidade. Mas talvez isso ainda esteja preso dentro dele. Pode ele ter sido abusado por um homem ou pode ter sido abusado por uma mulher. Geralmente, ser abusado por uma mulher, dentro do escopo masculino, dentro das convenções sociais, um homem, um menino ser abusado por uma mulher é bom, aos 9, 10, 11, 12 anos, né, mas igualmente ele ainda é uma criança, e isso traz sobre ele algumas situações terríveis, da mesma forma que meninos, às vezes, por um colega de escola, aquele colega machão, gosta de bater nos outros, etcétera e tal, e você ali a pessoa cedeu por um parente, ou em algum outro lugar um outro homem mais velho abusou, tá. Surras que foram tomadas, tá, e esse menino ainda pode chorar ali dentro, palavras de pai, de mãe, que você não vai conseguir, não vai ser ninguém, tu és o nada, etcétera e tal.
Tudo isso, por mais que você seja um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um bom discipulador, um bom mestre, um bom apóstolo, um homem que dá testemunho na sociedade, mas são algumas situações que permitem que lá no interior aquele menino ainda está escondido e que precisa romper, superar, ser curado para atingir aquilo que realmente Deus tem para você e tem para mim. Por isso que eu continuo escrevendo, ó, o tempo passou, a responsabilidade vieram, mas o coração, alma, emoções ficaram parados. E sim, traumas existem. Por isso que esses traumas vão ser curados através da leitura da Bíblia, através de orações. Ainda que muita gente acredite ou não, a questão da libertação, ela existe, o ministério de libertação, ele existe, porque se você fazer uma procura aí no fundo da sua mente, você vai conhecer homens formados, líderes, mas que precisam de libertação em alguma área específica da vida. Porque o coração ficou parado em algum lugar. Talvez por não ter essas libertações, perdão, não conversarmos sobre isso, não adentrarmos sobre isso, talvez seja o motivo de haver tantos escândalos, né, na vida de homens da igreja, e principalmente são dois escândalos maiores, tá? Existem outros, mas escândalo sexual e escândalo envolvendo finanças, dinheiro, são os dois maiores que existem. Lógico, vai ter escândalo de agressão, escândalos de mentira, e aí golpes, etc e tal, mas as questões sexuais do homem, tá? Essa questão do, eu sou o predador, eu sou isso, eu sou aquilo outro, né? O essas questões de agressão, ou a questão de comprar e não pagar, pegar dinheiro com outro irmão e não pagar, etc e tal, são questões, né, que precisam de libertação. Mas se o coração está parado em alguma área, em algum momento, a gente precisa falar sobre isso. Porque o coração ficou parado em algum ponto da infância. Tudo vai se resumir que tipo de infância nós tivemos e que tipo de infância nós estamos dando para o nosso filho, ou como, se você é como eu, que tem filhos adultos, você já deu uma certa infância, agora não tem como mudar, entendeu? Através de conversas, orações de você com seus filhos, a igreja se envolvendo nisso, vai haver cura, tá? E no meu outro caso, eu tenho uma netinha, que tipo de infância eu estou dando para minha neta? Por exemplo, eu não tive contato com meus avós, né? O pai da minha mãe, ele morre 2 meses antes de eu nascer, e o pai do meu pai era um pouco distante, ou na verdade era muito distante. Minha avó teve o segundo casamento, que era a gente chamava ele de Luizinho, gente boa, cuidava, tal, mas não era tão próximo como deveria, tá? Como eu não sou filho de casamento da minha mãe, a minha filha, Ariel, ela não teve contato com o avô dela, que é meu pai, né? Distante por causa dessa situação que eu acabei de relatar. E os meus filhos, né, que são os filhos da minha esposa, eu casei com uma mulher que era viúva, já tinha 2 filhos, graças a Deus eles sempre tiveram o avô perto. Mas Ariel não, minha filha. E agora ela, que é a mãe da Dandara, a Dandara está tendo a oportunidade de ter o avô perto, que sou eu. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou dando o máximo de memória afetiva para ela. Porque a minha filha, por exemplo, eu não tive bisavó presente. A minha filha teve a minha avó e a minha mãe, vó dela, perto. Agora a Dandara tem a bisavó, tem a minha esposa, né, como avó, e tem eu como avô. Então a infância dela está sendo fortalecida por família, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque na nossa infância é onde tudo se define. Por exemplo, quantos de nós, homens,
Gritamos e não fomos ouvidos. O grito, sabe aquela vez que você apanhou sendo inocente? Você gritou, chorou, dormiu chateado, seu grito não foi ouvido e isso, até hoje, pode reverberar em você. A questão do estupro, né? Quantas vezes naquele tempo você gritou até socorro, com voz ou mentalmente, não apareceu ninguém. E talvez isso você tenha dificuldade de confiar em outros homens, até mesmo de confiar em Deus. Você talvez tenha essa dificuldade, ok? Então, na validação que nunca veio ouvir, né, uma palavra de elogio, né, do pai, da mãe, do padrasto, da madrasta, do avô, da avó, tá? No abraço que foi negado, né? Eu lembro 3 vezes que meu pai me abraçou, entendeu? E todos os abraços do meu pai foi um abraço de muito amor. Lembro de abraçar os meus filhos com amor, meus primos, meus tios me abraçarem. Então, essa questão do abraço, ela é muito importante. Existem pessoas que conseguem curar outras com um simples abraço. Então, tudo isso que eu estou relatando é o retrato de muitos líderes, de muitos pais, de muitos pastores, de muitos discípulos, adultos por fora, mas órfãos por dentro. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, todo esse contexto que eu acabei de narrar para vocês, isso tudo está envolvido. Por isso que Paulo, ele não inicia com cobrança, mas Paulo inicia com acolhimento paternal. Porque ele sabia ele sabe e ele sabia que para que um homem se posicione, ele precisa primeiramente ser curado. E aí entra algo para nós cristãos que, principalmente nós líderes, que é um confronto. Por quê? Deus não vai mandar só ovelhinha, cordeirinho. Deus não vai mandar só ovelhinha, cordeirinho, vai vir raposa, vai vir tigre, dragonzord, entendeu, irmão? Vai vir, às vezes, os piores seres humanos. E aí que nós temos que ter um insight, é aí que a gente precisa estar posicionado com a mente aberta em Cristo para receber as revelações. Eu gosto muito de falar de inspiração, que é a palavra sheifá. Receber inspiração de Deus para poder acolher, primeiramente, de uma maneira paternal, para que através disso o indivíduo, um homem, se sinta confortável, para que ele possa ser curado. Os irmãos estão compreendendo? Qualquer dúvida, escreva aí, manda mensagem no meu WhatsApp. Tem um card aqui embaixo, onde você pode mandar um zap. Ah, eu quero ajudar o ministério. Tem uma chave Pix aí se você quiser também, tá? Mas qualquer dúvida, entre em contato que eu vou lhe responder. Seguindo, a exegese, tecnon e o grito do filho não validado, que é o que nós estamos falando na introdução. Paulo começa a Timóteo, meu amado filho, tá? Que é uma frase que Paulo usou muito no seu relacionamento com Timóteo. Lembrando, Timóteo tinha um pai, possivelmente grego, mãe e vó judias, tá? E Paulo foi um mentor, tá? E às vezes o mentor vai chamar o seu mentorado, ou o discipulador vai chamar o seu discípulo de filho, mas usando a palavra teknon em grego, porque é alguém ainda em formação, tá? Então tá aí, a Timóteo, meu filho amado, teknon, escrevo ainda aí embaixo. Em grego, teknon é mais do que filho, é o filho que está em crescimento, em formação, ainda frágil, ainda aprendendo a caminhar. Não é ruios, que é o filho maduro, responsável, pronto para herdar. Então, nesse relacionamento entre eles dois, tem muito dessa palavra. Tranquilo até aí? Então, quando usamos essa palavra tekdol, estamos falando disso, de um filho ou um discípulo em formação. Então,
Tecnon, ele vai ter alguns significados espirituais, tá? Por que eu botei espiritual? Porque é uma outra maneira de nós percebermos que Tecnon é, por exemplo, um filho que precisa de cuidado emocional. Tecnon, tá ali, ó, a informação ainda frágil. Outro significado, uma criança interior que ainda sangra. Existe em você, homem, uma criança interior que ainda sangra. Você pode ter 50 anos, 60 anos, 70 anos. Você pode ter 20, 30, 40. Tem alguma coisa que dentro de você ainda sangra. Por quê? Irmão, eu vou falar até um pouquinho de gíria. O diabo não iria dar mole para você na sua infância. Ele não daria. Porque se Deus te vê desde o seu nascimento, desde o que ele vai falar para Jeremias, nós vamos citar isso à frente, né? Antes que você estivesse no meio da sua mãe, te conheci. Então Deus já tinha uma obra para cada um de nós. O inimigo sabe disso. Então ele não ia dar mole. Ele ia procurar te ferir, te ferir, te ferir, de maneiras que poderia até mesmo te parar e você ter dificuldade de poder crescer e se potencializar em Deus, tá? Uma outra questão é a questão do discípulo, que também é um discípulo que ainda teme a responsabilidade do manto. Quantos de nós homens em nossas comunidades de fé, nós temos medo de assumir o papel a qual o Senhor, nosso Deus, reservou para nós dentro daquele ministério? Quantas vezes nós damos desculpas? Quantas vezes não se apresentamos? Quantas vezes mentimos para não estarmos presentes? Então, quando nós tememos a responsabilidade, tudo isso vai acontecer. Mentiras, não me apresento e tal, aí você não quer assumir, você está temendo. Então, tem que não vai ter sentido, tá? Você gosta de pregar, você pode até usar isso, o significado espiritual de Tecnon, tá? Por quê? Como eu escrevi abaixo, muitos homens na igreja receberam a armadura antes de curar as feridas e colocaram a capa do ministério antes de serem abraçados como filhos. Ou seja, muitas das vezes pessoas foram jogadas no ministério, né? E olha que eu estou falando de ministério. Quantos homens receberam a armadura de marido, colocaram a capa de pai antes de serem abraçados como filhos, antes de serem curados? Será que é por causa disso que nós temos tido grandes dificuldades no tempo atual? Vamos fazer um recorte aí de 30 anos, né, de casamento, nos casamentos que há na igreja do Senhor. Graças a Deus que a igreja brasileira despertou, tem vários congressos aí, várias igrejas, elas estão fazendo trabalho para casais, curando casais, graças a Deus por isso, mas pode ser que essa armadura, né, receber a armadura de casado, sou homem, vou casar mesmo, não, vou casar porque eu quero transar, a motivação é errônea, não está com a ferida curada, vai dar BO no casamento. Capa de pai, não foi curado como filho, até se desenvolver como pai, aprender o caminho não é fácil. Mas fica tranquilo, Jesus ele tem uma palavra para você. Fique conosco até o final, que você vai ver o que o mestre ele vai falar para nós. Vamos seguindo? A psicologia bíblica, né? Galera aí da teologia que estuda, com certeza, se não teve, vai ter aula de psicologia bíblica. Eu quero falar, eu quero falar sobre a criança que cresceu sem afirmação, tá? Porque acontece, nós estamos fazendo um seminário, vocês sabem, como eu disse lá no capítulo 1,
Isso já é um livro, estava sendo gerado, já está gerado. Daqui a pouco vai para impressão, e ali a gente estende um pouco, tem até exercício nesse livro, tá bom? Por isso estamos abordando dessa maneira, para quando você comprar o livro, né, você já vai ter também um material de ajuda, né, através de vídeo. Então, assim, ó, a ausência de afirmação parental gera uma identidade rachada. Algo rachado é algo inseguro, algo que pode ruir. Por quê? Porque já existe uma brecha. Então, essa ausência de afirmação, o inimigo, muitas das vezes, ele usa isso para destruir homens, famílias e casamentos. Muitos homens, principalmente aqueles fora da igreja, por que que eu estou falando fora da igreja? A igreja, ela sempre vai ser um referencial, né? Ela sempre vai ser um referencial por causa disso aqui, por causa da Bíblia, tá? Por causa da Bíblia, a igreja ela sempre vai ser um referencial, aonde, através da pregação, do ensino da palavra de Deus, vai havendo curas e libertações. Quando a pessoa está fora desse ambiente, por mais que ela vai estar em outros ambientes religiosos, né, a verdadeira, perdão, a verdadeira cura, ela não vai aparecer. Porque o que que diz a escritura? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Então, essa rachadura ela é problemática. Por quê? Esse homem ele não sabe se ele é forte ou se ele é frágil, se ele é chamado ou se ele é esquecido, se ele é aceito ou se ele é rejeitado. Então isso contamina todos os seus relacionamentos, porque é uma rachadura. Então não há um equilíbrio. Todo momento ele vai estar em desequilíbrio, né? Sou forte, uau, sou forte. Deu um problema, não, sou frágil demais, não aguento, não suporto. Não, eu sou chamado por Deus, Deus é comigo, aleluia, glória a Deus. Deu um BO, nossa, Deus esqueceu de mim, Deus ouve todo mundo, Deus atende todo mundo, socorro, Jeová, o Senhor nem me vê, estou aqui esquecido, né? Não, poxa, eu sou aceito na minha igreja, os irmãos me amam, estamos juntos. Aí vê uma foto de alguns irmãos no churrasco, meu Deus, ninguém me chama, sou rejeitado, sou invisível. Por quê? A ausência dessa afirmação paternal, ela gera isso. Aí você fala: "Tá, pastor, eu sou filho de mãe solteira, prazer, tamo junto, hashtag. Como é que eu vou ter a afirmação paternal?" Assim como eu, você vai reconhecer que Deus é seu pai, e aí você vai sentir que ele vai lhe afirmar. Você, por exemplo, vamos abrir, eu vou abrir agora, estou gravando, tá? Não estava nem no script. Vamos ver aqui nas escrituras, né? Tá? Vamos lá em Isaías, né? Olha só que lá em Isaías, o que o teu pai, o meu pai, ele diz sobre nós, tá? Vamos ver. Ó, Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pois sobre ele o meu espírito. Olha, irmão, olha isso, homem. Pus sobre ele o meu espírito, o eterno nosso Deus falando conosco. E ele promulgará o direito para os gentios. Por quê? Isso aqui é uma fala de Deus para Israel promulgar para os gentios. Né? Isso é uma palavra de Deus para nós falarmos para aqueles que não têm o Senhor, não têm o Mestre como o Senhor e Salvador dele. Ok? Ó, não clamará, não gritará, não fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que se estabeleça na terra a justiça, e a terra do mar aguardarão a sua doutrina. Deus falando sobre proteção, cuidado e afirmando os passos, né? Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, perdão, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida
ao povo que nela está, e o espírito dos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, olha só como uma afirmação paternal gera uma identidade firme, coesa e porque a não afirmação ou ausência vai gerar uma identidade rachada. Isaías 43, querido. Mas agora assim diz o Senhor que o criou, Jacó, e o que te formou, ó Israel. Não tenha medos, porque eu o remi e eu te chamei pelo seu nome. Tu és meu. E vai ter outras aqui nas escrituras. Fique tranquilo contra isso, tá? Então, quando nós temos essa rachadura, todas essas questões de ser forte, frágil, chamado, esquecido, aceito e rejeitado, a gente sempre vai levar esse desequilíbrio para os nossos relacionamentos amorosos, tá? Tem cara que pula de galho em galho porque ele não tá firme se a mulher ama ele ou não ama, né? Se você, irmão, é desse, toma vergonha na cara, hein, crente? Nossa, irmão, na hora do sexo, tem dia que você tá bombado, irmão. Agarrou a mulher, beijou, cabalhota, kung fu, rabo de arraia. Tem dia que você vai tentar e, de repente, o seu órgão sexual não vai subir. Não é que você tá broxa, entendeu? Mas pode acontecer. Ai, eu não sou firme, eu tô doente. Nada, a luta dia a dia, aluguel, escola de filho, etc e tal, é um bololô que pode chegar um dia de você não estar bem. Mas como você não teve essa afirmação, isso também você leva para a parte sexual, para a sua parte financeira, para a sua parte, né, como trabalhador e também para a sua vida cristã. Mas a palavra de Deus, como eu mostrei agora há pouco, ela vai trazer a afirmação paternal e vai gerar uma identidade coesa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11 diz: Quando eu era menino, Népios, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A gente vai explicar isso aqui melhor. Paulo ele faz essa distinção para mostrar que a maturidade é uma escolha. A maturidade é uma escolha. Mas o crescimento exige processo e cura. Todo homem precisa vencer o menino que quer fugir para assumir um homem que deve liderar. Todo homem precisa vencer o menino que quer fugir para assumir um homem que deve liderar. Nem todo homem nasceu para ser líder, mas todo homem nasceu para ser liderado. Nem todo homem nasceu para ser líder, mas todo homem nasceu para ser liderado. Existem várias maneiras de liderar. Alguns com a sua presença, outro com a voz alta, outro com uma presença intimidadora, outro caminhando lado a lado, outro de você sempre ver ali, entendeu? Por exemplo, irmão, eu tô aqui, ó, tô com uma jaqueta, eu sou um legendário, não sou melhor que ninguém, entendeu? Mas vamos lá, sou um legendário, quero ser um voz, quero ser isso, quero ser aquilo. Não é só querer, tá? Mas você vai precisar passar por um processo e ser curado, tá? Você vai ter que vencer. Um menino que quer fugir, o que quer fugir, querido? Sua esposa precisa de você, você quer ficar dando gritinho. A vida da sua esposa precisa que você um dia fique com as crianças e você arruma um escarcéu dentro de casa. Que negócio é esse? Você é menino birrento? Ai, não vai ficar, não vai ficar. Irmão, eu fico com a minha neta. Já fiquei com meus filhos, já tomei conta dos meus primos, irmão. Vê a sua esposa quer dar um passeio. Não, que negócio é esse? É um menino? Não, tem que viajar a trabalho, eu tenho que subir a montanha, tem que isso, aquilo. Todo final de semana você está fugindo de quê, meu irmão? Você está fugindo de quê?
Cadê o tempo de qualidade? Não, não, domingo, então, justamente o dia de ir para a igreja, ou o dia que tem alguma coisa da igreja que precisa de você, é o dia que você quer fugir. Nunca saiu com a mulher, nunca levou os filhos para passear, nunca rola nada. É quando tem uma convocação na sua igreja, você quer fugir. Está fugindo de quê? Você precisa vencer um homem que quer fugir, para poder assumir um homem que deve liderar. Deus está formando um homem. Deus está forjando um homem. Agora, esse homem só vai aparecer, esse homem só vai aparecer quando você vencer um menino que quer fugir. Para de fugir. Quem foge é ladrão. A igreja vai ser perseguida, ela vai ter que fugir. Isso é uma outra questão. Isso é uma outra questão. Não tem nada a ver com a igreja ser ladra. Eu estou falando nesse contexto não querer você assumir. Fala o ladrão que de repente você está roubando o tempo de qualidade que você deveria ter com a sua família. Não, toda hora é beach tênis, toda hora é futebol. Então, de novo, 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você é contra alguma coisa, fica criticando, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, isso é ruim, não quero, não quero, não quero. Irmão, você pode não gostar de uma coisa, mas não critique. Assuma. Não gosto disso, pronto. Assuma. Meninos fogem, homens assumem. Agora vamos, falar sobre a síndrome do orfano espiritual. O orfano é órfão em espanhol, né? Tá aí, ó. O orfano é uma palavra em espanhol que significa órfão, referindo-se a uma pessoa ou especialmente uma criança que perdeu os pais por falecimento ou também um colega ou um amigo. Então, a questão de ser órfão não é só de perder alguém, como um pai, é perder um amigo, um colega, alguém da família. E dentro desse contexto que estamos falando, dentro da espiritualidade, fala-se mais claramente em se perder uma referência, né? E aí você vai procurando referência em outros lugares. Né, irmãos? Assim, eu sou da antiga, tá? Eu sou crente anos 90. Eu tenho 50 anos. Hoje é 22 de setembro de 2025. Então, em julho, 26 de julho, eu fiz 50 anos. Eu sou da antiga. Esse negócio de ser de uma igreja e a sua referência não serem os pastores da sua igreja, ser essa galera aí de internet ou de outras igrejas, tem alguma coisa muito errada contigo. Tem uma coisa muito errada contigo. Você pode estar entrando num orfano espiritual porque você quer. Porque se aqueles que estão à sua volta não te servem como referência, alguma coisa tem que precisa ser curado. Alguma coisa tem. Mas vamos deixar esse assunto para um outro momento. Olha o que Deus fala. Eu te vi quando ainda estava no ventre. Tá? Então, assim, vamos lá. Pega a tua Bíblia aí. Vamos lá. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu consagrei e constituí profetas à nação. Então, assim, não tem a questão de você ser um órfão, porque Deus te criou. Ele te conhece antes de você ser formado no ventre materno. Querido, isso aí dá para a gente pensar em algumas coisas até mais profundas, ou seja, Salmo 139 vai falar assim: quando eu ainda estava quando eu era ainda informe ou sem forma, tu já falavas de mim, no teu livro já escrevia sobre mim. Ou seja, antes, irmão, de você estar no ventre da sua mãe, antes de eu e você sermos um esperma,
um saco escrotal de nosso pai, Deus já nos conhecia e ele nos deu a nações como profeta. Deus te conhece, Deus me conhece desde quando nós éramos informes, sem forma, tá? Então, pegando o gancho com a última parte que eu falei ali, Deus vê o menino, mas chama o homem. Deus, ele reconhece a fragilidade, mas chama a maturidade. Esse é o caminho da cura. Reconhecer o menino, mas seguir como guerreiro. Esse é o caminho da cura. E guarda isso. Deus vê o menino, mas Deus chama o homem. Então, né, guiado pelo Espírito, criamos uma pequena terapia. Tudo isso foi desenvolvido quando eu estava fazendo a pós-graduação em neuroteologia, né, neurociência com teologia. E aí a gente também tem que criar um caminho de uma terapia, de um tratamento. Então eu dei o nome de terapia espiritual por causa disso, que é reconhecer, que é validar, que é curar. Então, assim, alguns passos, tá? É alguns. Ah, não é esse somos passos. Não, alguns passos, tá? Para o amadurecimento do homem interior. Primeiro deles, reconhecer o menino dentro de você. Você precisa reconhecer, eu preciso, nós precisamos reconhecer que é um menino dentro de nós. Ah, porque esse ser aqui, esse ser aí, um dia foi uma criança, foi um menino, e ele está aí ainda. Ele está aí. Esse menino ainda espera o estou orgulhoso de você. Como aqui é só para homem, é um ambiente, e assim, eu vou usar um palavreado bem esdrúxulo, chulo, para você entender. Por quê? Dentro do campo do conhecimento, lógico que eu não vou falar isso dentro de um templo, mas dentro do campo do conhecimento, né, de conhecimento, a gente tem que falar de maneira que todos entendam. Talvez você pare e pense assim, quando tu era garoto, você fala assim, nossa, eu só fazia M, KK. Mas se nós queremos palavras de validações, será que você conseguiu olhar para si? E quando eu falo de orgulho, eu não falo da questão negativa da palavra, mas da questão boa, de olhar assim, olha, vencemos, chegamos até aqui. Encontramos Jesus, fomos curados, fomos transformados e agora nós seguimos para inspirar outras pessoas. Estou orgulhoso de você. Você já se conversou com você sobre isso? Já se olhou no espelho e conversou sobre isso com você mesmo? Já bateu um papo com você? Outra, valide as suas emoções. Jesus, irmão, ele não ignorou a dor no Getsemane. Você não é Superman, você não é o Thor, não é o Hulk, Capitão América. Você sente dores e tristeza, você precisa botar isso para fora. Você precisa ter amigos a qual você possa sentar, conversar, se abrir. Você precisa fazer isso com a sua liderança. Geralmente na sua igreja existem vários pastores, você precisa. Não, pastor, se eu me expor, tá? Você já está se expondo, guardando essa dor. Porque essa dor não está deixando você pensar direito, tomar decisões corretas. Talvez as coisas estão travadas na sua vida porque existe essa dor, existe essa tristeza, existe essa decepção. Talvez você que está me vendo e de repente tem um relacionamento, ovelha pastor comigo, amizade, ou etc e tal, talvez eu te entristeci, talvez eu te magoei, talvez eu te chateei, talvez eu te decepcionei. Mas você pode chegar até mim e falar, irmão, não vai ter dedo na cara, nem nada. Nós vamos conversar, vamos orar, vamos se abraçar e eu vou tentar, em nome de Jesus, ser uma pessoa melhor. Você vê que Jesus, ele disse, ó, a minha alma está profundamente triste até a morte. Isso está em Mateus 26, 38. É a citação de que Jesus não ignorou a dor no Getsemane. Tá? Você precisa de paternidade espiritual.
Todo Timóteo precisa de um Paulo. Paulo, mesmo nas prisões, escrevia. Paternidade não quer dizer que toda hora você vai estar lá com o seu pastor, mas é você também entender que mesmo de longe ele está intercedendo por você, está escrevendo a você e vai visitar você em algum momento. Você não é cavaleiro solitário, você é um servo de Deus, você não é um ninja. Ninja que anda sozinho nas sombras. E quando anda contra os ninjas, tá sempre ali, né, ligado, porque pode ter um ninja ali contratado para matar ele. Você é um servo do Senhor. Por que que você precisa de um Paulo? Porque você precisa de um discipulador. Você precisa abrir esse coração para o seu pastor. Porque não se cresce sem discipulado. Não se cresce sem correção, não se cresce sem consolo. Nós crescemos com isso. Talvez nossos pais podem ter nos machucado, entendeu? Pode ter nos machucado, irmão. Eu sei que ninguém aqui era anjinho de candura, né? Nós não era aqueles anjinhos pintados, né? Que vem nos bolos, né? Aquela coisinha querida. Não, nós, irmão, tacava fogo no arraial. A maioria dos tapas que tomamos nós merecemos e nossos pais fizeram de maneira correta, porque serviu de correção, de direção. Talvez não houve o consolo que você queria, mas o consolo que você tem que é que eles te colocaram num bom caminho e hoje você é essa coisa linda, essa coisa querida que tem dado frutos. E por último, entregue essa criança ao Pai. Como? Você vai orar. Ore a Deus falando sobre esse menino ferido que ainda vive em você. Abra o coração para Deus, chora. Põe um louvor, irmão. Põe um louvor que fale muito com você, chora, berre, soque a cama, role no chão, mas entrega essa criança ferida, esse menino ferido. Entregue a Deus. Pegue ele assim e fala: Deus, está aqui, porque Deus vai te entregar um homem. Da mesma forma que na hora do batismo a gente afoga a velha criatura, irmão, aleluia. Ah, ele sabia nadar, chamava uma pedra para ele ser afogado. E Deus nos transforma com um novo homem. Faça isso que eu estou falando. Entregue a Deus esse menino ferido que ainda vive em você. Do Take Não Arruios, o processo de alinhamento espiritual. A maturidade bíblica não é ter todas as respostas, mas permanecer firme quando não se tem nenhuma. Irmão Ruios, os filhos maduros, é aquele filho que já se parece com o pai, é aquele homem, né, que já tem uma fé amadurecida. É aquele que ouve a voz do pai e não foge, aquela pessoa que não foge da responsabilidade, ao contrário, ele se apresenta, ele não se esconde, ele se apresenta. E mesmo machucado e ferido, ele vai se mover por causa do propósito e no propósito. Paulo queria levar Timóteo de Tequinon a Ruios. E você, meu irmão? E você? Em que ponto dessa jornada você está nessa transição que Deus está te levando? Em que ponto você está nessa transição? Algumas aplicações proféticas para homens em formação, alguns conselhos, né? No português de todo mundo, alguns conselhos. Ore diariamente pedindo para crescer emocionalmente, tá? O que que é isso? Você pedir a Deus para você crescer nas suas emoções, se desenvolver melhor como pessoa, tá? Confronte as suas memórias de infância e fale sobre elas com alguém de confiança. Aí eu sempre falei muito com meus primos, com a minha esposa, algumas coisas da infância, e isso sempre trouxe cura, tá? Mostrando como houveram mudanças positivas. Busque uma mentoria e cobertura espiritual, ninguém cresce sozinho. Se aproxime da liderança da sua comunidade de fé, tá? Sente para tomar um café, vá na sua igreja, se sua igreja é como a igreja que eu faço parte, a IVP, que fica aberto o dia todo, vai tomar um café com a liderança, conversar, bater um papo, dizer um oi. Pare de fugir das suas responsabilidades. Enfrente as suas lutas, coração.
E quando a gente fala assim: "Eu escrevo uma carta para si mesmo, validando a sua dor, e depois taque fogo entregando a Deus em oração", é porque às vezes as pessoas têm dificuldade de falar e têm mais facilidade de escrever. Ninguém vai ler essa carta, porque ela vai ser queimada sendo entregue a Deus, porque talvez você precisa externar toda essa situação. E concluindo esse capítulo, o céu está esperando pelo seu crescimento. Todo teste carrega em seu interior um milagre. O teste é o solo fértil para o sobrenatural, tá? Eu deixei isso aqui de uma outra aula, porque você está vendo aqui em hebraico, tá vendo? Aqui é a palavra teste e aqui é a palavra milagre. Antes de, quando você está escrevendo a palavra teste, você primeiro termina a palavra milagre, porque a sua vida é um solo fértil para que o milagre de Deus possa acontecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos por esse capítulo. Obrigado por o Senhor nos conduzir debaixo do seu poder, da sua graça e da sua glória. Pelo nome de Jesus de Nazaré, a sua mão forte, a sua mão poderosa, a sua mão de poder esteja conosco e que no nome de Jesus de Nazaré seja edificado o seu tempo sobre nós. Que venha haver providência de cura, providência de virada, providência de milagre e que esse vídeo aos homens que alcançarem venha cumprir o seu propósito em nome de Jesus. Amém. Você possa curtir, comentar, comente, compartilhe. Pega esse link, joga nos grupos de Zap, joga no grupo da sua igreja, no grupo de homens, no grupo de obreiros da sua igreja. Nos ajude. Embaixo do card vai ter meu WhatsApp, ok? Tá ali meu WhatsApp se você quiser fazer contato conosco, amém? Shalom. Até a próxima, em nome de Jesus. Siga o Convívio do Reino em todas as suas redes sociais.